Muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Cá estamos para mais uma edição do Em Cima da Linha, o desporto no Concelho de Santo Tirso, em destaque na segunda parte. O voleibol feminino vai estar também em destaque nesta edição de desporto do Santo Tirso Digital. As iniciadas da Associação Avense 78 conseguiram então um feito inédito, histórico para a coletividade e para o Concelho de Santo Tirso. Tudo para saber na segunda parte. Na primeira parte, como habitualmente, acompanha-me o comentador Santo Tirso Digital, Paulo Sampaio. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Começámos então por dissecar a Liga Portugal, denominada Liga Betclic, que passa a publicidade, com a formação do Aves Sade a conseguir um ponto no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, no jogo respeitante à jornada 22, onde o Estrela da Amadora venceu no Bessa por 1-0, o Moreirense bateu o Casa Pia por 3-2, o Estoril e o Nacional empataram a 2, o Benfica venceu nos Açores Santa Clara por 1-0, o Sporting empatou em casa com o Arouca a 2, o Farense perdeu com o Porto por 1-0, o Vitória e o Braga empataram a 0 e o Gil Vicente perdeu com o Famalicão por 2-0, resultado que motivou a saída de Bruno Pinheiro do comando técnico da formação de Barcelos. O Aves Sade, Paulo Sampaio, esteve a vencer em Vila do Conde. Se antes do jogo, se calhar, falassem no empate, compravam a ideia, mas depois do jogo, depois dos 90 minutos, é frustrante o empate, porque o Aves teve tudo para sair de Vila do Conde com os 3 pontos. Sim, acaba por ser um bocadinho a história do jogo, essa. A que estás a dizer, que é a frustração tem que estar patente na equipa do Aves, porque teve tudo para conseguir os 3 pontos. Foi um jogo bem conseguido por parte da equipa do Aves, mas um ponto é sempre bom, soma. Abre boas perspectivas para este jogo difícil que é com o campeão nacional, mas dizer que a equipa reagiu bem à entrada de Rui Ferreira. Sabemos nós que o futebol muitas das vezes tem isto, que é a entrada de um treinador acaba o jogo a seguir até melhorar. Vamos a partir de agora perceber se a entrada é ou não benéfica para a equipa do Aves. Na primeira abordagem e no primeiro teste foi, faz um bom jogo no Rio Ave. E ganhou pontos aos que vêm atrás também. Sim, e acaba por quebrar um bocadinho a derrota que teve contra o Santa Clara com um ponto. Mas tem agora um jogo difícil contra o Sporting, como eu já referi atrás. Obviamente, aí também se ganhar pontos, como ganhou, por exemplo, ao Benfica, será um bom resultado e aí ainda abre melhores perspectivas para o futuro. Quanto ao restante da jornada, Paulo, mais uma chicotada psicológica. Sim. Falou-se também na saída de Vasco Matos, creio que não se concretizou para o Botafogo, porque senão só 2 equipas é que não mexiam nos treinadores. Sim, é aquilo que nós temos falado um bocadinho. Em Portugal muda-se muito de treinador. Não sei se há uma cultura e uma organização dentro dos clubes em que não só os resultados interfiram naquilo que são as decisões, e se formos só aos resultados é despedir o treinador. Mas acho que os clubes têm que, de uma vez por todas, se reorganizar e perceberem que o clube tem que ser organizado a longo tempo, não no futuro imediato. Porque se assim for, pode acontecer aquilo que tem acontecido, que é andarmos só em função dos resultados, e os treinadores, que são o elo mais fraco, porque não se vai mandar 20 e tal jogadores embora, acabam por ir embora os seus treinadores. É mau para a vida de treinador. Também podemos ir para o outro lado, que assim, os treinadores estão sempre no ativo, não ficam muito tempo em casa, porque saem de um lado e entram no outro. Mas deve ser inédito este elevado número de 15 treinadores que já saltaram. É muito treinador, é muita chicotada psicológica, e acho que aí denota um bocadinho a falta de organização, como eu já referi atrás do clube. Uma preparação da época, não é? Exatamente, do caminho. Aquilo a gente já falou sobre isso, que é o início da época é que é importante. E muitas das vezes os clubes deixam-se andar no início da época e depois dizem vamos ao mercado de inverno e vamos buscar jogadores. Mas até aí há muito jogo, há muitos pontos perdidos e os treinadores acabam por levar por tabela. Agora, dizer que os treinadores portugueses, neste momento, naquilo que são os mercados mais periféricos, estão
dos grandes campeonatos, as Arábias, o Brasil, não são os grandes campeonatos, não são os Big Five, tão bem cotados. Nas Big Five, excetuando Marco Silva e o Nuno Espírito Santo, que estão a fazer 2 grandes campeonatos. Já vemos Ruben Amorim, que em Portugal ganhava tudo, quando ganhava tudo, era campeão nacional e pôs o Sporting ao nível do Benfica e do Porto, colocou o Sporting a esse nível e está a ter dificuldades em Manchester. Por isso, a bola entrando é tudo muito mais fácil, não entrando alguém tem de sair. Sporting líder, 52 pontos, Benfica segundo 50, terceiro Porto 46, Braga quarto 44, é este o top 4 da Liga. O Aves Chade é 16º com 19 pontos. No final da partida de Vila do Conde, o Santo Tirso Digital, presente no jogo, ouviu os treinadores de ambas as equipas, Rui Ferreira, de parte da formação de Vila das Aves, e Petit, por parte do Rio Ave. A jornada arranca na noite desta sexta-feira, a próxima jornada, 23, com a partida entre o Braga e o Nacional, aprazada para as 8h15 da noite. Amanhã, 13h30, Casa Pia Gil Vicente, 6 da tarde, Benfica Boa Vista e 8h30, Estoril Rio Ave. No domingo, às 3h30 da tarde, Estrela da Amadora Santa Clara e Arouca Farense. 6 da tarde, na Vila das Aves, Aves SAD Sporting e 8h30, Famalicão Moreirense. Na segunda-feira, a jornada encerra com o Porto Vitória Sport Clube. No Campeonato de Portugal, jogou-se a jornada número 19 de 26, com o Tirsense a perder de novo, fora de portas, em Viana do Castelo, frente ao Vianense por 3-2 e a regressar aos lugares abaixo da linha d'água. Vitória B2, Paredes 1, Rebordosa 2, Xandinenses 2, Bragança 1, Limianos 0, Joane 4, Domiense 3, Vianense 3, Tirsense 2, Vila Real 1, Atlético dos Arcos 1 e Brito 1, Pevidém 0, foram os resultados. Na classificação, Vitória B primeiro 42 pontos, Paredes segundo 35, Bragança terceiro 35 pontos, Rebordosa quarto 32. Paulo Sampaio, jornada 19, mais uma chicotada psicológica. Vasco Gonçalves saiu do Vila Real, entretanto foi substituído por Nuno Gonçalves, que tinha começado a temporada no Bragança, e o Tirsense perdeu em Viana do Castelo, frente ao Vianense, que nesta altura está em quarto lugar em igualdade pontual com o Rebordosa. Sim, isso é que a nós diz respeito, o Tirsense, dizer que mais uma jornada que passa e o Tirsense não consegue sair da linha d'água. Já começa a ser muito tempo nessa parte de baixo da tabela classificativa. As coisas pensa-se que poderão melhorar e depois nunca acontece isso. Acho que estes próximos jogos serão decisivos para a época. Primeiro, porque também encontra-se aí a Taça de Portugal, entretanto. É um jogo importantíssimo na história do clube, porque pode atingir um patamar que não direi histórico a nível nacional, porque num passado recente o Caldas já o conseguiu, mas é muito importante em termos de Taça de Portugal, uma equipa do Campeonato de Portugal chegar à meia-final. E financeiramente interessante. Sim, é tudo positivo. Depois, o campeonato, que é aí que se luta pelos pontos, e o Tirsense está a ter alguma dificuldade em conseguir pontos. Tem 2 jogos agora que também serão, na minha opinião, decisivos, em casa com o Pevidém e depois fora com o Brito. Em caso de derrota, e outra-me a dizer que as coisas complicam-se muito para a manutenção. Quem anda ao jogo ao Pevidém abre uma janela de oportunidade de poder sair da linha d'água e depois ir mais tranquilo para Brito, que é outro concorrente direto pela luta da manutenção. E que nos últimos jogos tem ganho. Em 9 fez 6 pontos, é muito bom. Por isso, o Tirsense, com o fator casa, com o seu público, tem que mandar no jogo e ganhar o jogo, principalmente. Isso, mais do que jogar bem agora aos pontos, é ganhar e depois, mais para o fim, se estiver tudo tranquilo, é que a gente aí podemos exigir qualidade no seu jogo. Hoje é pontos. No final da semana passada ficou também marcado Paulo Sampaio à parte pelo desaparecimento de 2 presidentes. Pinto da Costa, de Futebol do Porto, não nos diz muito respeito, mas se quiseres também deixar alguma palavra, estás à vontade. Fernando Matos, ex-presidente do Tirsense, também deixou-nos vítima de doença prolongada. Alguma palavra também queiras deixar aqui? Relativamente ao presidente Pinto da Costa, os títulos que conquistou são prova de que, como dirigente, fez tudo para defender o seu clube e conseguiu atingir patamares que até então eram quase impossíveis na mente de dirigentes esportistas, de jogadores esportistas
e principalmente dos seus adeptos, conseguiu pôr o Futebol Clube do Porto no mapa a nível europeu, mundial e obviamente a nível nacional. Antigamente dizia-se que passar a ponta 1 Luís era complicado para o Porto e ele conseguiu, na altura também com José Maria Pedroto no comando técnico, ultrapassar essa ponte que era, difícil, que era difícil para o Porto. Por isso, aí estamos falados. Quanto ao Presidente Fernando Matos, é sempre uma perda de um ser humano, na qual tentou sempre melhorar naquilo que diz respeito ao Tirsense, noutras coletividades. 6 anos no Presidente Tirsense. Ou seja, tentou sempre fazer o melhor, com certeza que teve coisas boas, teve coisas menos boas, mas isso nós já sabemos, quem toma decisões tem sempre esse risco. Eu acho que nestas alturas temos que sempre colocar as pessoas naquilo que fizeram bem, tentar colocá-las em cima. As que fizeram menos bem, a gente pôr um bocadinho de baixo e esquecer um bocadinho, porque certeza que a dor está presente nestas duas famílias das pessoas mais próximas. Por isso, uma palavra de conforto às duas famílias que agora têm que ultrapassar este momento sempre complicado. Fica aqui também a homenagem do Santo Tirso Digital, a Fernando Matos, além de ex-presidente do Tirsense, também amigo desta casa e patrocinador através da empresa que era proprietário. A jornada, como disse Paulo Sampaio, tem esse Tirsense Previdente, que é já amanhã, sábado, tem relato aqui no Santo Tirso Digital, a partir das 3 da tarde. No domingo, Rebordosa, Brito, Sandinenses, Vitória B, Paredes, Bragança, Domiense, Vila Real, Limiano, Joana e Atlético dos Arcos, Viarense. Recorde, nesta altura, os 5 últimos da tabela classificativa: Vila Real, 23 pontos, Tirsense, 22, Sandinenses, 19, Domiense, 18 e Atlético dos Arcos, 16 pontos. Na Hyundai Liga Pro, jogou-se a jornada 22. O São Martinho foi a Irmesinde, perdeu por 2-0. O Vilarinho recebeu e empatou a 1 com o segundo classificado, Vila Miá, no Municipal. Oliveira de Douro 1, Maia 1, Padrobense 2, Gandra 1, Lixa 4, Canidelo 0, Valadares 4, Vila Novense 1, Sousense 2, Leixões B 0, Aparecida 2, Vila Caís 1 e Nogueirense 1, Rio Tinto 0 foram os outros resultados. Aparecida, 50 pontos, aumentou a distância para o segundo, Vila Miá, 47. Nogueirense, terceiro, 43. O Irmesinde, ou melhor, o São Martinho, é quinto com 37 pontos. O Vilarinho está, nesta altura, em sétimo lugar com 31 pontos. Paulo Sampaio, comentário que te merece estes 2 resultados das equipas do Conselho. Primeiro, falar do Vilarinho, apesar de mais abaixo, na tabela classificativa, acaba por fazer um bom resultado com o Vila Miá. Que é candidato a subir divisão, por isso empatar é sempre bom. Quanto ao São Martinho, ainda havia uma esperança de poder lutar pela subida, mas depois desta derrota parece-me difícil, porque já tem que fazer ou melhor, já não pode perder pontos. Menos para o segundo lugar, já são 10 pontos. É isso, já não pode perder pontos e o adversário tem que perder 4 jogos. E tem muita gente à frente já, não é? Mas mesmo assim é difícil, porque o Vila Miá perder 4 jogos não é fácil. Para o segundo. Só perdeu 1 em 22. Portanto, e para o primeiro são 13 pontos. Nem 4 jogos chega. Portanto, a luta pela subida de divisão parece-me que neste momento já não é possível. É agora tentar chegar ao pódio, que já seria muito bom. Domingo, 3h30, São Martinho, Sousense e Maia, Vilarinho, jogos das equipas do Conselho de Santo Tirso. Na divisão de Elite, derrota caseira da União Desportiva Social de Roriz no derby frente ao Águias de Iris. 2-1 foi o resultado numa jornada onde o Aliados foi surpreendido em casa pelo Termas São Vicente por 2-1 e viu assim, e não consegue então a perseguição que estava a engendrar à formação líder da classificação, que é o Lousada. Resultados completos: Sete 1, Sobrado 0, Lagardes 1, Lousada 1, Citânia 0, Lomba 1, Gens 1, São Lourenço do Douro 0, Valonguense 4, Barrosas 2 e Crestuma 2, Dragões Sandinenses 3. Aqui tínhamos essa dúvida na frente entre Aliados e Lousada. O Aliados, com menos um jogo, podia ter reduzido para 3 pontos e depois, se vencesse o jogo em atraso, empatava em pontos com o primeiro classificado Lousada. E o Roriz, que depois de umas vitórias seguidas, agora está uma espiral negativa. Exatamente, faltava-me o adjetivo. Não está a ser fácil. Conseguiu recuperar muito bem, até a parte de cima da tabela classificativa, mas depois manter tem sido difícil. Tem perdido pontos e neste momento
já começa para a subida impossível, mas mesmo para ficar nos 4, 5 primeiros já vai ter que pedalar bem, porque o espiral é negativo e as coisas começam a correr. E os lugares de promoção não estão assim tão longe, não é? Sim, mas acredito que aí... Sim, pronto. Aí obviamente, estar atento... Independentemente de olhar para cima, tem que olhar para baixo. Sim, obviamente estar atento ao que vem de baixo, mas parece-me que a equipa é boa o suficiente para manter-se de forma tranquila. Muito bem. A equipa do Roriz é 8ª classificada, tem 27 pontos e no próximo domingo joga no terreno do 3º classificado, Termas de São Vicente, a partir das 3h30 da tarde. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, Sequeiró 3, Frazão 0. Nevo Gil 3, Monte Córdoba 2 e no derby do Conselho, a Associação Desportiva de Refojos 1, Tirsense B 2. Na classificação, o Tirsense B tem 32 pontos, é 5º classificado. Monte Córdoba é 7º com 31 pontos. O Refojos é 11º com 14 e o Sequeiró 12º também com 14 pontos. Mais uma derrota do Monte Córdoba, viu o Tirsense B passar por si, Paulo. Sim, primeiro realçar o derby concelhio com a vitória do Tirsense. É sempre importante ganhar para o Tirsense para subir na tabela classificativa. E estas 2 derrotas seguidas do Monte Córdoba acabaram por atrasar, e acho que a partir de agora difícil a luta pela subida de divisão. São 2 derrotas, não é inesperadas, mas que o resultado podia ter sido outro e assim a equipa estava mais confiante. No parte de baixo da tabela classificativa, de salientar a vitória do Sequeiró, que assim sendo empatam a nível pontual com o Refojos, que perdeu o seu jogo, como já referi, com o Tirsense. Temos aí uma luta em baixo, renhida, entre o Sequeiró e o Refojos, e depois entre o Monte Córdoba e o Tirsense já na parte de cima da tabela classificativa, sem ser os 2 primeiros lugares, obviamente, mas estão a lutar para o pódio, no sentido de que o Monte Córdoba, até se ganhar o seu jogo, pode passar o Tirsense. Muito bem. Na próxima ronda, que arranca já amanhã, 3 equipas do Conselho jogam na tarde de amanhã, às 3h30. Frazão, Refojos, Monte Córdoba, Codessos e o Carvalhosa, Sequeiró. O Tirsense B joga domingo às 3h30 da tarde, frente ao Leões da Ceroa. No Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futebol Feminino, apuramento de manutenção, o Tirsense deslocou-se a Lisboa e bateu a Associação Desportiva Pastéis por 2-0, dando um passo de gigante rumo à manutenção no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. A formação de Santo Tirso é a primeira classificada da fase de manutenção com 17 pontos. Está já 7 pontos acima dos lugares de despromoção. Na próxima jornada, marcada para o dia 1 de março, sábado, o Tirsense recebe o Guia, que é 2º classificado com 17 pontos. No Campeonato Concelhio de Santo Tirso, resultados da 17ª jornada: Reganga 0, Burgães 3, Morinhense 2, Associação de Areias 0, Guimarães 5, Sequeiró 3, ABCD 3, Grupo Recreativo Abide de Lagoa 0, AB92 1, União Desportiva de São Mamede 3, Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins 3, Tarrio 4 e Caldas 0, Centro Recreativo Popular Juventude Água Longa 1. Na classificação, comanda a formação da União Desportiva de São Mamede, tem 35 pontos, mais 2 que a AB92 e Água Longa, que somam 33, mas atenção que a formação da Água Longa tem menos 2 jogos. No futsal, continua a recuperação do Clube Desportivo das Aves. A formação avense jogou no terreno do Miramar Império, que é, nesta altura, 2º classificado, e empatou a 3. 3-3 foi, então, o resultado final. Na classificação, o Aves é agora 7º classificado, tem 24 pontos, e amanhã, a partir das 5h15, joga no seu pavilhão, na recepção ao Balantuna. Na divisão de honra de handball, jogou-se a jornada 19, com o Ginásio de Santo Tirso a defrontar o Boa Vista, na cidade do Porto. Boa Vista comandado pelo professor Manuel Barbosa, e empatou a 22. 22 foi o resultado final. Na classificação, o ginásio é 4º classificado, tem 44 pontos. Amanhã, o Ginásio de Santo Tirso recebe o Académico de Funchal às 3 da tarde. Com esta informação de handball, regresso daqui a pouco para a segunda e última parte do Em Cima da Linha, onde vamos falar da equipa de infantis feminino da Associação Avense 78, que deu uma enorme demonstração da sua qualidade e ambição, e é a primeira equipa dos escalões de formação da Associação Avense a conseguir, no Campeonato Regional da Associação de Voleibol do Porto, garantir o apuramento para o Campeonato Nacional de Infantis e assegurar, desde já, a participação na primeira divisão de iniciadas na próxima temporada.
é tudo para a segunda parte do Em Cima da Linha. Até já. Sejam então bem-vindos à segunda e última parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira. O voleibol é o destaque do programa desta semana, porque as infantis da Associação Avense 78 conseguiram então o resultado necessário para atingir o objetivo pretendido. É a primeira equipa dos escalões da formação da Associação Avense 78 que consegue o campeonato regional, que conseguiu no Campeonato Regional da Associação de Voleibol do Porto garantir o apuramento para o Campeonato Nacional de Infantis e assegurar desde já a participação na primeira divisão de iniciadas na próxima época de 2025-2026. Fruto da vitória, então, no passado fim de semana, no terreno, no pavilhão do Sporting Clube de Arcozelo, por 3-0, com os números de 25-7, 25-12 e 25-21. Já agora, aproveito também para recordar e atualizar os resultados das restantes escalões de formação. Em juvenis, Série B, Associação Desportiva de Penafiel 0, Associação Avense 78 3, 25-22, 25-22 e 25-16. E em iniciadas, Divisão B1, Série 2, Clube Desportivo da Póvoa 3, Associação Avense 78 0, 25-12, 25-18 e 25-4, favoráveis à formação da Póvoa de Varzim. Mas o destaque de hoje é então para a formação de iniciadas. O convidado é Eduardo Costa, treinador do Departamento de Iniciadas da Associação Avense 78. Olá, Eduardo, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui. Antes de mais, deixe-me dar os parabéns por este feito. Era vosso objetivo, no início da época, conseguirem este feito? Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite feito pela Santis Digital à Associação Avense, em representação das infantis. Foi um trabalho feito por mim e por mais pessoas que estão envolvidas já desde a época passada, que estas miúdas começaram infantis. Não era uma obsessão, mas sabíamos da capacidade que elas têm de alcançar isto. Não foi fácil, até porque fomos a última equipa apurada para o Campeonato Nacional, mas com esforço e dedicação acho que também merecem. Como é que foi? As coisas começaram a correr bem logo no início da época? Tiveram algum sobressalto? Como é que começaram a perceber que era possível chegar a... Na primeira fase é um sorteio puro em que o primeiro de 5 equipas, são 7 séries de 5 equipas, 6 equipas, o primeiro apurava-se logo para o Campeonato Nacional. Nós tivemos uma derrota que não estávamos a contar no início contra o Colégio do Rosário. Ficámos em segundo. Depois os segundos jogavam contra todos os segundos, em que só apuravam 2 de 7. E nesta fase sabíamos que ia ser muito difícil, equipas muito fortes, como o Castelo da Maia, Sporting Espinho, que ficou de fora, o próprio Arcozelo, o Canidelo. Tivemos um jogo pior da nossa parte contra o Castelo da Maia, em que perdemos 3-0 e víamos obrigados nas 2 últimas jornadas a ganhar os 2 jogos por 3-0, um contra o Sporting Espinho, outro contra o Arcozelo, e não virámos a cara à luta. E acho que as meninas merecem. Mas não, mesmo assim não tremeram. Temeu aí quando foi essa derrota a 2 jogos do fim, que as coisas, um resultado de 3-1, deixava tudo a perder, por exemplo? Sim, nós sabíamos que tínhamos 2 vidas, ou neste caso uma vida para perder. Porque passavam 2, tínhamos mais ou menos uma noção que a luta ia ser entre nós, Castelo e Sporting Espinho. Perdendo o primeiro jogo contra o Castelo da Maia, ficámos ali algo tremidos, mas... não há nada a fazer, é continuar a treinar, temos que ir à luta. Tínhamos um jogo, ganhámos 3-0 ao Sporting Espinho e foi fantástico. Depois tínhamos que ganhar o Arcozelo, mas sabíamos que era um jogo um bocadinho mais acessível e que só dependíamos de nós. Eduardo, como é que é trabalhar no Departamento de Formação da Associação Avense? Há muita procura de atletas para o voleibol feminino? Está cada vez mais, principalmente no mini-vôlei, e eu acho que este feito também pode trazer mais atletas para o nosso clube, é importante. Não que seja uma obsessão os resultados, mas sim a formação delas, como pessoas e como atletas, mas acho que os resultados são sempre bons se forem fruto deste empenho que elas têm durante a semana e durante o fim de semana. Muito bem. Quantas atletas nesta altura é que estão no Departamento de Formação? Se é que têm alguma noção agora? Não é preciso ser um número exato, mas mais ou menos quantas atletas é que vocês têm diariamente a praticar voleibol na Associação Avense? Nós temos o escalão de infantis A e infantis B, ou seja, uma equipa A e uma equipa B.
cada uma com média de 10, uma 11, outra 9, depois iniciadas com 9 também, juvenis, sub-21 e o mini-volley, que é onde tem mais atletas, são cerca de 50 atletas aí nessa, deve dar um total de 90, 100 atletas. Como é que o Duarte surgiu, essa sua vocação para o voleibol? Conta-nos lá um bocadinho também da sua história. Eu entrei um bocadinho como jogador tarde para o voleibol. Primeiro comecei no futebol, depois decidi mudar de desporto. A minha irmã sempre praticou o voleibol, também deve-se um bocadinho a ela essa mudança. Na altura da pandemia estava um bocadinho cansado de estar em casa sem poder praticar os treinos e na altura no Clube Desportivo das Aves, com o professor Manuel Barbosa, perguntei se podia ir ajudar nos treinos e a partir daí foi tudo um desenrolar de situações em que tornei-me treinador e hoje em dia é fantástico essa parte. E espera um dia treinar a mais alto nível, quando digo mais alto nível, nos séniores, por exemplo? Sim, já faço parte da equipa técnica das séniores, junto com o Marco Ribeiro, o Gabriel Mombelli e o Pedro Ferreira. Fazemos todos parte de uma equipa técnica em conjunto, que não existe um principal nem adjuntos. Eu acho que isso é o mais importante. Existem treinadores e que todos ajudam para o mesmo. Oh, David, diga-me uma coisa. A nível de séniores, e aproveitando, fugir um bocadinho ao tema que nos traz aqui, que é as infantis, o objetivo, pelo menos no início da época, tivemos cá os responsáveis, o objetivo era ficar nos 8 primeiros, para pelo menos garantir logo a manutenção. Esse objetivo não foi conseguido. Agora, tentar ao máximo evitar a descida de divisão. Acha que há possibilidades para isso? Sim, não era aquilo que nós... O que é que correu mal? Não era aquilo que nós queríamos. Eu acho que não diria que correu tudo mal, nem tudo bem. É um campeonato que é o mais competitivo de todos os tempos do voleibol feminino. Desde logo com a entrada dos 3 chamados grandes. Sim, né? Sem dúvida. Isso, mas outros clubes também têm investido fortemente. O Braga, o Colégio Fanor tem uma grande equipa também, o Clube Capa, com quem nós jogamos este fim de semana. São grandes equipas. Nós vemos também clubes históricos da primeira divisão, como o Leixões e o Castelo da Maia, a passar por fases diferentes dos anos anteriores, devido a esse investimento de outros clubes. Não foi aquilo que nós desejávamos, mas é como eu disse também para o caso das infantis, não começou da melhor forma, mas temos que continuar a trabalhar. Este é o nosso papel e garantir a manutenção. Antes disso, ganhar estes 2 jogos que nos faltam. O primeiro é já domingo, em Braga. Em Braga, porque podemos levar 20% daquilo que fizemos na primeira fase. E pode fazer a diferença, não é? E faz a diferença. Somos a única equipa que neste momento ainda tem hipótese de entrar na segunda fase com 2 vitórias. E as outras só podem ficar com uma. Ou seja, entramos já com uma vitória de vantagem sobre os nossos adversários numa fase que é decisiva. Muito bem. E no restante dos escalões de formação, em iniciadas e também infantis, equipa B, como é que estão a correr as coisas? Estão a correr bem. Nós não esperaríamos, por exemplo, nas iniciadas, passaram à fase de apuramento para o Campeonato Nacional, depois não o conseguiram, mas não era sequer um objetivo no início da época. Infantis B é outro tipo de objetivo em colocar em prática algumas atletas que estão a iniciar o 6 contra 6. Mesmo os juvenis agora nesta fase têm tido mais vitórias. O clube está a crescer, está no início. Neste momento temos toda a gente na segunda divisão. A partir de agora teremos para o ano a equipa de iniciadas na primeira divisão. E o caminho vai-se fazendo devagarinho e no futuro vamos ter mais equipas na primeira divisão. O caminho faz-se caminhando, como diz a história. Com estas equipas todas e com cada vez mais atletas, o espaço para treinar é que é cada vez mais apertado. Sim, já fazia falta um pavilhão próprio para pôr em prática todos os escalões e com mais facilidade. Muito bem. O David está acompanhado das 3 capitãs. O Duarte, perdão, a Isabel Branco, a Carolina Freitas e a Ana Freitas estão atrás da câmara. Eu ia pedir para elas virem aqui para trás do David, para aparecerem também nas imagens. Vou pedir ao nosso cameraman o favor de focar então as 3 capitãs desta equipa que conseguiu, demonstrando toda a qualidade e ambição e personalidade, atingir os objetivos pretendidos, e é então a primeira equipa dos escalões de formação da Associação Avense 78 que conseguiu no Campeonato Regional da Associação de Voleibol do Porto garantir o apuramento para o Campeonato Nacional de Infantis.
Eu agradeço a Duarte Costa, à Isabel Branco, à Carolina Freitas e à Ana Freitas, que desta vez não falaram. Muitos parabéns pela vossa prestação no campeonato, as maiores felicidades. E voltámos a marcar um encontro para daqui a algum tempo, para fazermos um balanço mais aprofundado do que está a ser esta época desportiva. Vocês também têm que ir para o treino. Não vos roubo mais tempo. Muito obrigado e muitas felicidades. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estarmos aqui a representar o nosso clube, a nossa formação e o voleibol navense. Muito obrigado e muitas felicidades. Obrigado. E dizer que, puxando para cima, para os séniores, que então, como já disse aqui o Duarte, que a Associação Avense perdeu no passado fim de semana, frente ao Clube K dos Açores por 3-0, 16-25, 23-25, 15-25 foram os números dos sets. Está nesta altura em 9º lugar, já não tem possibilidade de disputar os primeiros 8, ou a fase de acesso a campeão, que garantia matematicamente logo a manutenção. Vai disputar então a fase de permanência. Faltam 2 jornadas, a próxima é já no próximo domingo, às 3 da tarde, na Arena de Braga, no pavilhão do Sporting Clube Braga, denominada Arena Braga, a partir das 3 da tarde. Com esta informação de voleibol, termino em cima da linha desta sexta-feira. Assim, que esteve aí desse lado, em meu nome, em nome dos meus convidados, do Walter e do Paulo Sampaio. Continuação de uma ótima tarde, noite de sexta-feira, de um bom fim de semana, até de hoje, 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.